Ninguém que desceu lá voltou para contar o que viu, mas os gritos ainda ecoam toda a noite. Nos arredores de uma vila esquecida na Espanha, há um poço que deveria ter sido esquecido. Séculos atrás, monges selaram sua entrada com correntes e símbolos sagrados. Ordenaram que ninguém jamais o abrisse novamente. Mas quem se aproxima, diz ouvir vozes, sussurros suaves, carregados pelo vento, chamando seu nome. O que há lá dentro? Por que ninguém pode descer? Recentemente, um grupo de pesquisadores decidiu desafiar os avisos. Ignoraram os sinais, os relatos, as súplicas dos moradores. Eles abriram o poço. E foi então que tudo começou. A vila de San Miguel de las Vinhas nunca chamou muita atenção. Pequena, isolada, suas ruas de pedra ecoam o passado. Casas antigas, portas de madeira reforçadas, janelas sempre fechadas, mesmo nos dias mais quentes. No centro da vila, escondido entre ruínas de um monastério do século XII, está o poço, um círculo de pedra escurecida pelo tempo, envolto por correntes pesadas. Há placas corroídas, inscrições antigas, palavras escritas em latim: não aperiat, non revertetur, não abra, não há retorno. Os moradores evitam o local, dizem que é amaldiçoado, que, em certas noites, sussurros saem das profundezas da terra, chamam os incautos pelo nome. A história do poço se perdeu no tempo. Alguns acreditam que era um antigo ponto de sacrifício. Outros dizem que algo foi selado ali dentro, algo que nunca deveria ser libertado. Durante séculos, ninguém ousou desafiá-lo. Até agora, um grupo de pesquisadores, fascinados pelo mistério, chegou à vila com equipamentos modernos. Ignoraram os avisos dos anciãos, os olhares temerosos. Para eles, era apenas um pedaço esquecido da história, esperando para ser estudado. Eles estavam errados. Os pesquisadores estavam determinados. Para eles, o poço de San Miguel de las Vinhas não passava de uma relíquia medieval envolta em lendas exageradas. A equipe era formada por 4 especialistas. David, arqueólogo experiente, obcecado por estruturas antigas. Laura, historiadora especializada em registros religiosos. Javier, espeleólogo, acostumado a explorar cavernas profundas. E Marcos, técnico em equipamentos de monitoramento. Desde o primeiro dia, algo parecia errado. O ar ao redor do poço era mais frio que o restante da vila. O vento parava quando alguém se aproximava, e então começaram a ouvir sons fracos, sussurros, palavras distantes que se confundiam com o vento. Mas na terceira noite, Laura parou, pálida, olhou para os colegas e sussurrou. Ele disse meu nome, David Hill, chamando-a de supersticiosa. Mas naquela mesma noite, Marcos acordou gritando. Dizia ter sonhado com uma voz vinda do fundo do poço. Chamava por ele. A tensão crescia, mas eles não podiam recuar agora. O objetivo era claro: abrir o poço e descer. Na manhã seguinte, ignorando os apelos dos moradores, removeram as correntes. Com dificuldade, ergueram a tampa de pedra. Então, um vento quente subiu do fundo. Era úmido, fétido, como se algo ali dentro houvesse apodrecido por séculos. E pela primeira vez, o poço de San Miguel estava aberto novamente. O primeiro a descer foi Javier. Prendendo a lanterna no capacete, ajustou o equipamento e se lançou na escuridão. Os demais assistiam atentos. Ele narrava tudo pelo rádio. As paredes são irregulares, há símbolos esculpidos. Alguns parecem religiosos, mas estão riscados, destruídos, como se alguém tivesse tentado apagá-los. Mais abaixo, algo inesperado, um túnel lateral. Isso não deveria estar aqui. O poço não tem uma estrutura normal. Tem um caminho subterrâneo. Silêncio. Estática no rádio. Javier, você me ouve? Nada. Minutos se passaram. Então o rádio chiou. Eu não estou sozinho. Os 3 pesquisadores acima se entreolharam. O que disse? A voz de Javier tremeu. Tem alguém aqui embaixo. E então, um grito.
Um som terrível, visceral. A corda que o segurava ficou tensa. Algo o puxava para baixo. Os outros tentaram erguer Javier, mas a força era grande demais, como se algo lá dentro o quisesse para si. Por um segundo, o grito cessou. Depois, a corda ficou frouxa. Javier tinha desaparecido. O silêncio era absoluto. David segurava a corda, mãos tremendo. Laura chorava, sem saber o que fazer. Marcos repetia, quase sem voz: "Precisamos sair daqui. Precisamos sair daqui." Mas David não aceitou. Pegou uma lanterna e apontou para dentro do poço. E então, algo brilhou lá embaixo. Era o capacete de Javier, caído no fundo. Mas havia algo ao lado, uma sombra, alta, parada, observando. Antes que pudessem reagir, o rádio se ativou sozinho. Uma estática forte, quase ensurdecedora, e no meio dela, uma voz, fraca, arrastada. "Traga-me de volta." Laura caiu de joelhos, mãos nos ouvidos. É latim, está dizendo para trazê-lo de volta. Mas quem? Quem queria voltar? A resposta veio de forma inesperada. Marcos começou a murmurar algo, uma língua que não conhecia. Seus olhos estavam fixos no fundo do poço. Ele se aproximou, passo a passo. David tentou segurá-lo, mas Marcos o empurrou com força sobre-humana. E então, num movimento rápido, Marcos saltou. O corpo de Marcos desapareceu na escuridão. Um som surdo ecoou pelo poço. David e Laura olharam para baixo, horrorizados. "Marcos, Marcos!" Nenhuma resposta. O rádio começou a chiar novamente. Então, a voz dele: Eu estou bem." Mas algo estava errado. A voz era diferente. "Vocês precisam descer. Venham, agora." Laura agarrou o braço de David. "Isso não é ele." Um estrondo interrompeu a conversa. As correntes soltas começaram a se mover sozinhas, como se algo estivesse puxando-as para dentro. Laura gritou: "Precisamos sair daqui." Mas antes que pudessem correr, a tampa de pedra ao lado do poço começou a se mover, sozinha, fechando-se. Eles tentaram impedir, mas era tarde demais. Com um último estrondo, o poço se selou. E então, silêncio absoluto. Na manhã seguinte, os moradores foram até o local. Não havia sinais dos pesquisadores, nenhum equipamento, nenhuma corda. Era como se nunca tivessem estado ali. O poço estava fechado novamente, exatamente como sempre esteve. Mas uma coisa era diferente. Sobre a pedra, antes lisa, agora havia algo esculpido, palavras recém-escritas, em latim: "Non revertetur." Não há retorno. E desde aquela noite, os sussurros voltaram, chamando por novos nomes.